Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Não, esse aí não serviu nem para ensaio. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Bom revê-los, pastor Flauzelino. Uma honra poder estar aqui. Eu já quero pedir perdão aos irmãos, porque o ano passado eu não vim aqui nenhuma vez. Passou em branco, pastor. Tinha o desejo, para os irmãos terem uma ideia, ao longo do ano, eu preguei cerca de 130, 132 vezes, e nenhuma vez eu vim aqui, me perdoa, pastor, não é nenhum demérito dos irmãos, gosto muito do pastor Flauzelino, falo bem de vocês em alguns lugares, a maneira, a dinâmica do culto aqui, a liturgia, muito viva, muito intensa, e me sinto bem aqui. Mas passou o ano, queridos, e eu fui para todo lugar, e não vim... Terminou o ano, falei, Jesus, eu não fui uma vez lá. E aí, com o pastor Flauzelino, agora no começo do ano, falei, em nome de Jesus, vai dar certo, e aqui estamos, e eu fico feliz por isso. Só registrar aqui, queridos, a Selma que falou aqui é minha tia, viu? E a esposa do meu tio Carlos, cadê o Carlos? Carlos está ali. Se o Frank Sinatra tivesse se convertido, seria isso aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. O Carlos é irmão da minha falecida mãe. São alemães, sangue alemão da gema. German blood, né? Aleluia. Queridos, eu tenho um pensamento no coração. Eu orei a Deus para estar aqui. E eu gostaria de desenvolver aqui uma reflexão com os irmãos, obviamente fundamentado num texto bíblico. Mas eu gostaria de iniciar fazendo a seguinte colocação. Qualquer um de nós pode viver uma crise. Qualquer um de nós. De repente, na vida, você pode experimentar um conflito, uma crise. E o que derruba, o que decreta a falência de uma pessoa não é a crise em si, mas é a maneira como você a encara. Diante de uma crise, eu tenho duas opções. Ou eu me posiciono para resolvê-la, eu aceito, eu reconheço a crise, ou eu vou mascará-la e vou viver de aparências. E na vida espiritual não dá para viver de aparências. Tá certo, pastor? Ou você tem uma consistência espiritual na tua vida, ou nós vamos viver uma vida daquilo que parece, mas não é. E eu gostaria nesta noite de analisar com os irmãos a falência de um homem privilegiado. Eu gostaria de, antes de ler a palavra de Deus, dirigir a todos aqueles que nos acompanham uma pergunta. Quando é que um doente, ele pelo menos para de piorar? Quando é que um doente, vivenciando um processo deletério, um processo de falência mortal, quando é que pelo menos esse doente, ele ganha uma expectativa de vida? Você vai dizer para mim, pastor, quando ele encontra o remédio certo para o seu mal. Boa resposta. Ou, num caso mais grave, quando ele é submetido a uma cirurgia corretiva, ou que venha restabelecer a sua debilidade. Boa resposta. Mas eu gostaria de lhes assegurar que um doente, ele abre realmente a possibilidade de melhora quando ele reconhece
que está doente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Saul não está bem. Mas ele quer convencer a todos de que ele está bem. No capítulo 15 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, como estaremos lendo, Saul, ele já foi rejeitado por Deus para continuar a dinastia em Israel. Deus já suspendeu da vida de Saul o prolongamento desta condição. Ele é rei. Ele já está rejeitado como rei de Israel. Porém, Deus ainda tem interesse na vida de Saul. Deus nos disciplina, mas não nos abandona. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, você já encontrou, amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Tudo isso aqui ele já sabe. Por que é que Deus vai dizer a você o que você já sabe? Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e o destrói totalmente, e tudo que tiver, não lhe perdoe. Versículo 7. Feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur. Versículo 8. Tomou vivo Agag, não devia, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu o fio da espada. Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa desprezível, destruíram totalmente. O que vai acontecer agora? Fato contínuo. Deus, diante desse procedimento de Saul, Deus vai até a cama de Samuel, durante a noite, e vai lhe fazer uma revelação bombástica. Mas Samuel é um homem de íntima comunhão com Deus, e Deus pode fazer isto. Versículo 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto, olha o diagnóstico divino, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Samuel se contristou e o resto da noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e foi anunciado a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. Levantou para si um monumento, uma coluna. Já voltou e desceu a Gilgal. Versículo 13, veio Samuel a Saul. Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei mentira. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo, mentira, foi você, Saul. O povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, mas é para oferecer ao Senhor. Deus joga fora e eu trago para oferecer. Para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Disse Samuel a Saul: espera, vou te declarar o que o Senhor me disse esta noite. E Saul disse: fala. E Samuel disse: você não era nada em Israel. Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel.
E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: destrói totalmente os pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até os destruir. Por quê? Não destes ouvidos à voz do Senhor. Antes, materialista, ambicioso, voaste aos bens de Amaleque. Fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E disse Saul: não, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Eu caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag. Mas os amalequitas eu destruí totalmente. Versículo 22. Samuel olha bem nos olhos de Saul e pergunta: por acaso tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, o insistir, o teimar naquilo que não se deve, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Versículo 24. Disse Saul: eu pequei, tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Versículo 25. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo, para que eu adore ao Senhor. O processo não é tão rápido assim. Perdão no fast food. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Ele já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Versículo 27. Virando-se Samuel para se retirar, Saul lhe pegou na capa e ela se rasgou. A sentença veio de imediato. Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino. E quer saber? Tem dado ao teu próximo, que é melhor do que você. Versículo 30. Saul disse: eu pequei, me honra diante dos anciãos do meu povo. Volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel voltou, foi com Saul e ele adorou o Senhor. Obviamente que Deus não aceitou. Versículo 35. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. Você pode ir comigo até o capítulo 28, por favor? Capítulo 28. Versículo 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. Capítulo 31, por favor. Versículo 2. Os filisteus apertaram com Saul, cercaram Saul e seus filhos. E os filisteus mataram Jonatas, Abinadab, Malquisua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Queridos, o capítulo 31 é o epílogo melancólico de uma existência. Mas não deveria ser assim. No capítulo 31,
tem um rei morto. Mas não é uma morte natural. Suicídio. Não era para terminar assim. Um dia, o Espírito de Deus veio sobre Saul. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, coisa linda. Lembra daquele encontro de Saul com Samuel? Quando Samuel unge Saul, rei de Israel, o óleo está descendo, pastor Flauzelino, pelos cabelos, pela barba, os ombros de Saul. Ele vive um bom momento. Sabe quando é que você vive um bom momento? Quando o óleo está escorrendo sobre você. E o Saul começou bem, profetizou. Até perguntaram, Saul é dos profetas? Deus muda. Mas Saul não soube manter essa condição. E ali na altura, pouquinho antes de onde nós lemos, ali no capítulo 15, ou pouquinho antes, ele tinha recebido uma orientação de Samuel. Daqui a algum tempo você vai se achar em Gilgal. Deus conhece o fim desde o começo. Fala amém, crente. Amém. Samuel, quando ungiu Saul, disse, daqui a algum tempo, não sei quando, você vai estar em Gilgal. Está ouvindo, Saul? Sim. O óleo está escorrendo. Já está ungido. Você é rei. Porém, daqui a algum tempo, você vai estar em Gilgal. Não sei o que vai acontecer lá. Você tem alguma coisa para fazer em Gilgal. Mas só faça depois de eu chegar e adorarmos ao Senhor. Sabe qual é o problema da geração de hoje? Não sabem esperar. Estamos vivendo, pastor, no meio de uma geração que não espera. Quer tudo para ontem. E no 7º dia, os filisteus, o exército mais poderoso da época, cercaram Saul. E a pressão foi aumentando, 7 dias. Os filisteus não chegaram no 7º dia, já estavam lá. Às vezes Deus deixa você conviver em um contexto bastante adverso. O problema não é o contexto. O importante é a tua vida diante de Deus. Deus pode não mudar o contexto, mas estabelece limites nos preservando. E no 7º dia ele achou que Samuel não vinha. Ele disse, o sacrifício está aí para ser oferecido? Sim, senhor rei. Traga aí que eu vou oferecer. Rei, o senhor não tem competência para isto. Não lhe compete? Eu falei, não, traga aí, eu sei oferecer. Você pode saber, mas não está credenciado por Deus. Aí eu faço isso melhor que o pastor Flauzelino, mas o pastor é ele. E o Saul ofereceu. E quando o bicho está queimando, o Samuel chega. Aí a pergunta clássica, o que é que você fez? Você já ficou diante de alguém que vinha bem? O casamento vinha bem, a empresa vinha bem, mas de repente, fez uma grande bobagem. E você fica estático diante da loucura dele ou dela. E você leva a mão na cabeça e olha e diz, o que você fez? E o Samuel disse, você está rejeitado. Não vai perdurar como rei. Mais algum tempo. Deus ainda tem interesse em Saul. Ele está sob júdice divino, mas Deus ainda tem interesse. Ei, pode ser que Deus esteja tratando com você de alguma forma. Às vezes é necessário um ajuste de conduta para continuarmos na presença de Deus. E Deus começa a trabalhar cobrando alguma coisa, ajustando.
E você sente o trabalhar de Deus, mas fique na presença dEle. Ele te ama. E agora, Deus ainda vai mexer na vida de Saul. E manda Samuel lá. E o Samuel chega para Saul e diz: Saul, pois não, Samuel. Deus me enviou te ungir rei. Isso ele já sabe, queridos. Por que Deus vai enfatizar o óbvio? Porque Deus vai, pastor, falar conosco aquilo que nós já sabemos. Deus está chamando a sua atenção para o fato. Deus não fica enfatizando o óbvio, irmãos. Saul, Deus me enviou a te ungir rei. Isso aí diz o Samuel. Então reflita. Você não nasceu rei. Você está sendo rei. E poderá deixar de ser. Você pegou? Eu quero que você olhe bem para a tua vida hoje. Nós não temos muitas pessoas aqui. Essa igreja poderia ter sido derrubada, fazer outras paredes, ter aqui, meu Deus, milhares de pessoas. Eu preguei no porão de uma igreja lá em São Paulo para 4.500 pessoas. E preguei depois da igreja pronta para uns 6.000 pessoas e ainda tinha lugar. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos aqui num grupo numericamente relativamente pequeno, porém seleto. Muita gente gostaria muito de estar aqui nesta noite, mas não podem. Já tiveram a oportunidade de estar e desprezaram, mas você ainda está aqui. Saul, Deus me enviou a te ungir rei. Agora você tem um serviço para fazer para Deus. Vai lá e destrói Amaleque. Tudo. Ele foi. Enquanto ele viu a amalequita pobre, morando na periferia, ele foi matando. Mas um dia, alguém disse, encontramos o rei. Ele falou, opa, separa. Por que preservar Agag? Todo rei vencedor, ele gostava, ele sentia muito orgulho de ter um troféu, o rei vencido. Talvez para pôr numa coleira e sair desfilando. Saul não deveria poupar Agag. Mas ele poupou Agag. Por quê? Para satisfazer o ego. Quando ele destrói os amalequitas, ele está atendendo a Deus, ou não? Está. Então, mesmo você fazendo o que Deus te mandou fazer, não há espaço para glorificar o ego. Se você não entendeu, eu repito de novo. Mesmo você fazendo bem o que Deus mandou fazer, nunca traga para si a glória. Não seja como Nabucodonosor, eu fiz, eu criei, vai virar bicho e vai comer capim. Não tem lugar para orgulho na vida de um adorador. Porque Jesus disse, depois de ter feito tudo, vos considerai o quê? Um servo inútil. Então Saul já está fazendo diferente. Deus mandou destruir. Não, ele poupou Agag. Nada de fazer exceção com aquilo que Deus mandou você tirar da sua vida. Deus mandou destruir, é tudo. Quando acharam vacas, pangaré, jumento, asno, doente, foram matando. Mas quando entraram na criação particular de Amaleque, aqueles touros reprodutores, aquelas matrizes que valiam muito dinheiro, os homens de Saul falaram assim, rei, Deus perdeu o juízo. Como é que Deus manda matar isso aqui? Olha, essa ovelha tem pedigree. Isso aqui tem tudo, catálogo, isso aqui é tudo controlado, é o laboratório particular de Amaleque. Rei, como é que vamos matar isso? Separa. Aí a Bíblia diz que tudo quanto era desprezível aos olhos deles, de Saul e seus homens, eles destruíram. Você percebe? Deus mandou destruir tudo, mas eu vou lá, estabeleço um outro padrão de escolha. Então não é mais o que Deus condenou que vale, é o que eu escolho, se é condenável ou não, percebe?
atenção, na sociedade de hoje, a Bíblia é um lixo para muitas igrejas. Igrejas, comunidades evangélicas. Porque não vale mais o que Deus condena. É o que o líder local diz se serve ou não. Aí você vê nessas comunidades pessoas vivendo comprometidas com o pecado, precisando se converter de novo, mas um infeliz de um líder lá na frente, pactuado com a iniquidade, começa a dizer para o povo, não está bom assim. E lá no livro de Provérbios, tem um versículo que diz assim, aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à destruição. Satanás não quer pegar a pessoa, um frequentador de culto, e levá-lo para as drogas, para o meretrício. Não. Satanás quer que ele continue pregando, que ela continue cantando, que ele continue tocando. Por quê? Isso dá uma sensação de segurança, é ilusório. Deixa eu te dizer, queridos, uma coisa é vida de serviço para Deus, outra é serviço de adoração. Eu posso tocar muito bem e não adorar. Eu posso cantar muito bem e não adorar. Eu posso pregar, conheço o texto, posso ser detentor de uma dialética, de uma retórica, mas eu posso não estar adorando. E eu e você sabemos como estamos diante de Deus. Você que me acompanha pela internet, está um problema hoje, né? Porque muita gente, irmãos, condiciona o seu relacionamento com Deus uma situação online. Então toma ceia em casa, ele quase que, ele é gerido assim à distância. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar juntos. Uma família, vivendo um compromisso. Aleluia! Quando a gente aprende o que é igreja, a gente não abre mão desse padrão, aleluia. Mas deixa eu ir para os finalmente. Saul está mal. Ele fez tudo diferente do que Deus determinou. Ele continua rei. Ele se veste como rei. Ele anda, ele tem um porte de rei. Só que diante de Deus, ele já se comprometeu. E Deus vai até Samuel, talvez um sonho, numa visão. Deus chega até Samuel, o sacerdote, e diz, Samuel, olha a avaliação divina. Saul deixou de me seguir. Ele mudou o padrão. Houve uma inversão de valores. Lamentavelmente, queridos, muitos que estão dentro das igrejas hoje continuam cantando, tocando, pregando, mas deixaram de seguir ao Senhor. Então a coisa alimenta, sabe? Porque eu posso pregar até para satisfazer o meu ego, claro, eu tenho um auditório voltado para mim. Então, das duas, ou eu estou adorando a Deus e prestando um serviço à igreja, ou estou apenas alimentando o meu ego. Deus conhece. Deus sabe até onde o que fazemos é estímulo de adoração. Deus sabe. Emoção para Deus não serve. O que serve para Deus é adoração calcada no raciocínio. Um culto racional. Vamos para os finalmente. Saul, mesmo nessa situação, ele levantou um monumento. Nossa! Por que Saul levantou uma coluna? Porque ele sabe que um dia ele vai morrer. Mas ele quer deixar um monumento lá que lembre. Existiu um rei Saul. Ele está bom para erguer monumento, mas ruim de levantar altar. Está me entendendo? Às vezes nós somos muito bons no marketing pessoal, mas somos ruins de descer na presença de Deus. Vou lhes confessar uma coisa. Eu tenho o hábito de levantar toda a madrugada para orar. Não sou mais santo do que você. Talvez eu tenha mais defeitos do que você. E por isso eu preciso orar mais. Deu
3:30 da manhã, não, mas não, eu não preciso de celular, nada, Deus me acorda. E eu sei que é hora de pôr a cara no chão. Vou confessar uma coisa. Eu tenho lá o meu escritório, lá em casa, na parte da frente. E muitas vezes, eu entro lá. E a vontade de não sair mais. Porque Jesus chega junto. Mas devo lhes confessar uma coisa. Eu passo mais tempo pedindo perdão dos meus pecados. O senhor peca, hein, pastor? Bastante. Eu passo mais tempo ali pedindo perdão dos meus pecados do que pedindo bênção. O senhor deu um nó na minha cabeça, pastor? Não. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente pode até se considerar muito santo quando a gente se compara com outra pessoa. Eu não assisto o filme que ela normalmente assiste. Eu não acesso os sites que ele acessa. Então você se considera mais santo. Isso vai te dando uma sensação de perfeição que não existe. Quando nós nos avaliamos com outros iguais a nós, mortais, a gente pode até se sentir melhor. Mas, querido, quando você vai para a presença de Deus, e é só você e Ele, a luz do Espírito começa a fazer aparecer as deformidades que em outros momentos você não vê na tua vida. E é aí que você descobre que para ser nada diante dele, tem que melhorar muito. E aí só tem um jeito, pastor, clamar misericórdia. Porque diante da santidade de Deus, o homem mortal, ele treme. Porque você sente a tua limitação e a tua imperfeição. O Saul não. O Saul acha que está bem. Aí naquela noite, Deus vai para Samuel e falou assim: Samuel, Saul deixou de me seguir. Pronto, o homem não dormiu mais. Deus acabou com a noite de Samuel. O Samuel, o resto da noite, fica clamando. O dia nem amanheceu, Samuel vai encontrar Saul. Naquela manhã, quando Saul encontra, é o marketing pessoal. Quando o Saul vê Samuel, Samuel, eu executei as palavras. Mentira. Mentira. Você está me vendo aqui no púlpito, né? Eu procurei tomar um banho, me arrumar, colocar uma roupa de acordo e vir para cá. Estou aqui diante de vocês. Mas Deus me conhece lá em casa. Deus sabe os tipos de sites que eu acesso. Ele sabe o tipo de relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Ele sabe. Queridos, o Saul, ele está tentando mostrar uma santidade que ele não tem. E quando ele vê Samuel, ele diz: Samuel, eu executei. Deus acabou de dizer que não. Quer saber? A avaliação que conta é a que Deus faz da tua vida. Aí eu vou repetir. O que vale não é o que os outros dizem, é o que Deus diz de mim e de você. Samuel, eu fiz. Samuel falou, mas eu estou ouvindo barulho de uma bicharada viva, isso não era para estar morto? Na tua vida não pode ter som de coisas que deveriam ser destruídas. Vou repetir. Você não pode, na condição de adorador, sustentar vivo na tua vida coisas que já eram para ter sido destruídas. Você quer servir a Deus, mas mantendo o relacionamento impróprio, não vai funcionar. Você quer servir a Deus com umas práticas que já deviam ter sido abortadas, não vai funcionar. E antes de me preocupar em ser membro de uma igreja,
eu tenho que me preocupar em ser cidadão do céu. A ruína de um homem privilegiado. O Saul ouviu de Samuel o seguinte: Deus falou comigo essa noite, Saul, e você não fez nada disso. Sabe o que Saul fez? Eu pequei. Então você me perdoa e não é assim. Não é assim. Hoje tem muita gente se administrando a si mesmo. Ele vai na frente do espelho, ele diz, olha, você pecou, hein? Os 3 meses aí sem tomar ceia. Está ouvindo? Está falando com ele mesmo. A minha filha ficou um tempo sem frequentar a igreja, 1 ano. E um dia ela falou, pai, eu quero acertar minha vida com Deus, pai, não perco mais culto. Falei, amém. O senhor está feliz? Claro. O que mais, filha? Então, pai, eu estou dizendo para o senhor que a partir de agora eu vou servir a Deus direitinho. Amém. O que mais? O que mais o quê, pai? Você tem que procurar o seu pastor. Mas o senhor é pastor? Eu falei, não, eu sou seu pai. O seu pastor é o pastor Paulo. Mas por quê? Quando você foi recebida como membro, você não foi levado lá na frente da igreja, a igreja não aprovou, se aceitava você como candidato ao batismo? E você acha que a igreja é um clube que você sai e volta a hora que quer? Você acha que pastor é uma figura folclórica, mero enfeite em cima do altar? Pastor é autoridade de Deus, mas muita gente já perdeu essa visão hoje. Não tem nem respeito para se dirigir ao homem de Deus, o Flauselino. Menos crente. Temor de Deus aí pelo que ele representa, ou ele ou qualquer outra pessoa aqui. E ela diz, pai, mas, sim filha, você procura o pastor, o que ele decidir você faz. Sabe o que ela me disse? Ninguém faz isso hoje mais, pai. Falei, a minha filha faz. Eu estou te ensinando para ir para o céu. Estão jogando os valores no lixo. Você que me acompanha pela internet, dá uma olhada na sociedade, essa proliferação de comunidades evangélicas, isso não é interesse por salvação de alma, gente. Isso é para disputar o mercado das almas. A coisa dá retorno. Mas eu ainda creio numa igreja que se fundamenta nos princípios da palavra de Deus. Eu sei que o que eu estou pregando hoje não dá ibope, mas eu sou fiel ao Deus que me chamou. Presta atenção. O Saul falou, eu pequei, você me perdoa e eu vou adorar. O Samuel falou, não é rápido assim. Não, isso precisa ser tratado. Porque lá no livro de Levíticos, eu não vou ler, mas lá no capítulo 4 de Levítico, diz assim, eu não vou te falar onde está não, que é para você não tirar o olho daqui. Capítulo 4 de Levítico diz assim, quando um príncipe pecar, né? O versículo, já acabei falando aqui, né? 23. Quando um príncipe pecar, versículo 22, e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, versículo 23. Ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por oferta um bode tirado, era o sistema da época, de expiação, para o sacerdote oferecer. Versículo 24. Porá a mão sobre a cabeça do bode, isso aqui é transferência de culpa. Degolará no lugar do sacerdote, obviamente, onde se degola o holocausto perante o Senhor. Expiação do pecado é. E versículo 26. Queimará sobre o altar a gordura, como gordura de sacrifício pacífico, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e este lhe será perdoado. Então, se o príncipe pecasse, mediante um arrependimento, a coisa não é mecânica, fria, técnica, não, tem que ter sentimento. Arrependido, ele levaria um animal para o sacerdote oferecer por ele. Jesus não tinha morrido na cruz ainda, então o sistema era esse.
Então, mediante esse ato e o quebrantamento, Deus perdoava o pecado de quem quer que fosse. E o Saul não quer entrar por esse caminho. Não existe arrependimento em Saul. Ele quer continuar mascarando a sua condição. Por isso que a Bíblia diz que Samuel nunca mais viu Saul. Samuel morreu primeiro. Ou seja, Saul nunca procurou, pastor, o sacerdote arrependido com animal para oferecer por ele. Sabe o que aconteceu? Samuel morreu. Tempos depois, o Saul, que nunca se arrependeu, foi buscar a Deus e Deus não lhe ouviu. Quando Deus não ouviu, ele foi buscar uma feiticeira. Ele teve oportunidade para se redimir e não aproveitou. Tempos depois, cercado pelos inimigos, o que ele fez? Tirou a própria vida. Vamos ficar em pé, queridos? Ei! A crise pode nos envolver. Nós só não podemos mascarar a crise. Temos que reconhecer, diante de Deus, que precisamos da ajuda dEle. Deixa eu dar um testemunho pessoal aqui. Eu fui militar vários anos. Eu era músico da banda da Escola Preparatória de Cadetes. E houve um tempo na minha vida que eu era um péssimo adorador. Porque mesmo estando na igreja, com responsabilidade até de ajudar os diáconos, eu era cooperador na época, a minha vida espiritual estava muito negativa. Eu estava com umas práticas pecaminosas diante de Deus. Então, eu me negava a desempenhar o meu papel na igreja, porque eu sabia que eu estava impuro. E eu vivi uma guerra. E lá no quartel, andando lá dentro, eu disse: Deus, eu não presto. Deus, eu não presto. Por que o Senhor não acaba com a minha vida? Eu trazia minha esposa para a igreja e voltava para casa. Porque eu sabia que eu estava numa condição muito ruim diante de Deus. E eu falei: Deus, eu não sirvo para nada. Sabe o que aconteceu? Me deu um desejo de orar. Eu estranhei. Falei: como é que pode? Eu? Há quanto tempo que eu não sabia o que era ler uma Bíblia? Há quanto tempo que eu não sabia o que era fazer uma oração? Mas me deu desejo de orar. Era o vento do Espírito que restaura. Aleluia! A especialidade deste Deus é restaurar vidas. Ei, você não precisa trazer um bode do rebanho para o sacerdote hoje, mas você pode dobrar o teu joelho aqui diante do altar. Não estou dizendo que você está caído, não estou dizendo que você está em pecado, mas muitas vezes, queridos, nós precisamos ser renovados, aleluia. E sabe o que eu fiz? Quando me deu o desejo de orar, lá no quartel, eu procurei um cantinho, pastor. Quanto tempo eu não fazia isso? Fui lá dobrar o meu joelho. E Jesus me visitou. E eu estou aqui porque Jesus é bom.